Seja bem-vindo para mais uma aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph, da 7ª dimensão de luz, canalizado pelo On Mani Liriel, do canal Clayton e os Seres de Luz. A aula de hoje traz como tema a consciência adormecida e, como sempre, é um conteúdo trazido pelo irmão Joseph para a expansão da nossa consciência, para nós termos uma compreensão maior, para que consigamos evoluir espiritualmente. Então, Joseph inicia a aula de hoje dizendo que os reflexos que antecedem a uma expectativa envolvem os movimentos que a alma faz em direção ao caminho evolutivo, fazendo com que ela percorra em um tempo muitas vezes desacreditado pela mente. Por isso, a forma como você se relaciona com a evolução passa a ter dois entendimentos, um no conceito tecnológico e o outro no conceito do avanço espiritual. Então a linguagem traz para você um grande paralelo, onde o amor do infinito está relacionado ao princípio da matéria, na qual ela própria, ao se colocar em uma singularidade de um elétron, de um próton ou de um nêutron, transforma-se então em um átomo, podendo interagir, formando células que irão compor instrumentos. Ou seja, a linguagem universal lhe mostra que a evolução está inserida no contexto do que será sendo criado com a relação com os elementos disponíveis através de um átomo e que estão em correlação com este planeta e com outros elementos disponíveis no universo. Basta então o coeficiente da sua entrega poder atingir uma camada mais profunda do seu cérebro, alcançando sim um campo favorável, onde o estímulo irá trazer o conhecimento para então haver a manipulação desses elementos, construindo sim equipamentos, instrumentos materiais capazes de colocar a vida em um outro patamar no conceito evolutivo material. E tudo isso que permeia o desenvolvimento tecnológico está inserido na linguagem universal, como o princípio evolutivo da matéria. E esse princípio evolutivo da matéria traz como princípio o de você se desprender do concreto e transformar esse concreto em algo abstrato. Mas então, o que isso significa? No concreto, onde você criou algo que ali está disposto a vários elementos químicos e físicos, e transformar aquele concreto existente em abstrato permite que haja interação em outros elementos que não estão dispostos naquele objeto concreto. Ou seja, primeiramente você precisa transformar algo concreto em algo intangível. E isso você faz com a sua mente, para depois então materializar aquele intangível em algo concreto. Você começa a perceber que uma cadeira, por exemplo, de 4 pernas, pode ter uma composição diferente. Essa cadeira, que é uma cadeira simples, pode ter mais sofisticação e então você a transforma em uma poltrona. Só que para você chegar de uma cadeira a uma poltrona, é preciso desmaterializar aquela cadeira em algum momento na sua concepção de evolução e transformá-la
em uma poltrona, incrementando novos elementos para então concretizar a criação de uma poltrona. Isso precisa estar em sua mente, de uma forma que você não esteja aprisionado no conceito da matéria da cadeira e esteja aberta à construção de algo novo, incrementando aquela cadeira, desconstruindo a sua forma concebida e acrescentando novos elementos químicos e físicos. Elementos, como falei, dispostos no universo, e isso vale para qualquer evolução, vale para qualquer modificação instrumental. Da mesma forma, vem então a evolução espiritual. E nessa evolução espiritual, você precisa olhar para o agora. Da mesma forma que olhava para a matéria e desconstruía e colocava elementos novos para então construir algo diferente. Na evolução espiritual, uma evolução multidimensional, o processo não é diferente. Hoje você tem elementos que lhe mostram e indicam uma verdade. E essas verdades que estão inseridas no seu hoje. Para que haja evolução espiritual, você precisa sim desmaterializar ou desqualificar aquela verdade e estar aberto a implementar novos elementos, para que então seja concebido o incremento daquela verdade ou o direcionamento de um outro lugar, um outro caminho. Você então começa a acordar a sua consciência adormecida. E esse processo de estímulo, quando trabalhado constantemente, irá tanto levar à concepção de algo novo, material, quanto algo evolutivo espiritual. Existe então a ciência do novo, onde o cientista busca algo diferente continuamente. Mas então, por que não existe a ciência espiritual, onde os humanos irão buscar a evolução do que eles já conceberam? Em algum momento, como verdade, trazendo a relação da matéria e da espiritualidade. Quando se sentarem com uma cadeira simples, se levantarem e se sentarem em uma poltrona confortável, irão compreender a diferença entre uma e outra. Agora, para você compreender o estágio evolutivo de uma espiritualidade, necessariamente precisa deixar de lado a compreensão do agora e permitir que haja interação com algo novo. Agora, para você compreender o estágio evolutivo da sua espiritualidade, necessariamente precisa deixar de lado a compreensão do agora e permitir que haja interação com algo novo. Somente assim você irá verificar a diferença entre um e outro. Da mesma forma, se você sempre se sentar em uma cadeira de madeira qualquer, e nunca se sentar em uma poltrona, nunca saberá a diferença entre um e outro. Você pode até ver uma poltrona, mas a sua mente estará ligada, informando que ambos os instrumentos materiais são para se sentar. Mas você não tem a experiência da vivência.
você só tem a experiência de se sentar na cadeira. Ou seja, você não terá a compreensão e o entendimento daquela experiência se sentar numa poltrona. Embora você possa estar vendo, apenas vendo e imaginando como poderia ser, não está experienciando. A espiritualidade é a mesma coisa. Hoje você tem as verdades e pode estar escutando outras verdades, mas enquanto não experienciar as novas verdades, você sempre terá a mesma experiência da verdade do hoje. E quando você olha para o novo, traz toda a concepção das informações em relação que a sua mente tem com a experiência encarnatória, seja ela através da concepção do material, seja ela da evolução espiritual. Ambos estão ligados à experienciação. Ou seja, para que haja uma nova movimentação, você precisa experienciar o novo. Acontece que para você experienciar o novo, seja sim através de uma concepção material, ou seja por uma experiência espiritual, você precisa acordar para algo que ainda não concebeu na sua consciência atual. E para conceber aquela nova experiência, você precisa acordar para o novo. E quando falo em acordar para o novo, a concepção da matéria e a concepção do espírito se interligam, porque a concepção, seja através da materialização ou da transcendência, conecta-se em frequências parecidas, pois envolve os elementos universais. Então, quando você vê um carro sendo puxado por bois e um carro elétrico, por exemplo, você vê a diferença entre um e outro. E perceba que em algum momento só existia aquele carro puxado por bois e agora há carros elétricos. Veja o quanto a concepção do material precisou ser desqualificada, no bom sentido, em relação ao carro de boi, para então buscar uma qualificação evolutiva na concepção de novos elementos materiais que construíram o carro elétrico. Isso fica muito claro. E quando esse avanço evolutivo se torna perceptível e se correlaciona com o avanço espiritual, paralelo a isso, você concede à sua consciência um novo grau de entendimento, capaz de deixá-lo aberto a enfrentar o novo. Assim como no seu hoje, você usufrui de elementos materiais diferentes da concepção dos materiais, por exemplo, de 100 anos atrás. Imagine então, se você tivesse nascido há 100 anos, a sua concepção material seria completamente diferente. Mas será que a sua concepção espiritual seria parecida? Se você disser que poderia ser parecida, você ainda carrega os requisitos dos pensamentos onde congela uma parte da evolução do seu ser. Você não está concebendo a evolução como um todo. Está apenas utilizando a evolução material como se fosse algo banal. Mas ambos se correlacionam a todos os tempos existentes. E a linguagem universal traz essa correlação. Dessa tecnologia desenvolvida atualmente com o incremento das condições favoráveis
energéticas para que você se desprenda das suas crenças, das verdades que atualmente cercam o seu cotidiano, o seu dia a dia, para minimamente você se questionar: onde eu chegarei seguindo esse caminho? Será que, se utilizar um carro de boi, chegará no mesmo lugar como se estivesse em um carro elétrico? Será que o tempo seria o mesmo? Será que em dias de chuva você poderia estar confortavelmente dentro de um carro de boi? Analise por esse ângulo e veja quanto a mente do humano progrediu em relação à utilização de novos elementos químicos e físicos. E veja então o que você está precisando para interagir nesses dois mundos que parecem diferentes, o material e o espiritual, mas acima da sua compreensão atual, eles interagem com elementos parecidos, tanto na química quanto na física, e eles são sim científicos, são sim originados de uma única fonte. E sendo assim, por que a evolução material disparou enquanto a evolução espiritual está em inércia no momento atual da humanidade? Onde houve esse distanciamento? Então chegou o momento da grande pergunta: como eu farei para equipar a ciência material evolutiva com a ciência espiritual evolutiva? Como farei isso? Então, a linguagem universal te coloca no caminho aonde o entendimento vai além da percepção naquilo em que você hoje acredita. A linguagem universal propõe a você momentos de reflexão, para que então busque acordar a consciência adormecida que está usufruindo de uma evolução tecnológica, mas que ainda é insuficiente na relação profunda que tem com essa tecnologia, uma relação que o seu próprio espírito reconhece como material. Mas você ainda está buscando acordar, para então compreender que sim, há interação, que há o momento da evolução, que há o momento do desprendimento do passado. Lembre-se que a linguagem universal proporcionou um ambiente tecnológico evolutivo. E realmente, se vocês olharem de 50 anos para cá, verão a tecnologia evoluir rapidamente. Mas onde está a espiritualidade evolutiva? Se a relação evolutiva dos materiais, das energias está correlacionada, onde houve o desnivelamento dessa evolução? Por que a evolução espiritual não acompanhou a evolução tecnológica? Por que não houve estímulo para o desenvolvimento espiritual? Ao menos não na mesma proporção do desenvolvimento tecnológico material. Então fica a pergunta: por que não houve? O que aconteceu? Para isso, é necessário buscar individualmente a equiparação, pois se houve estímulo do avanço tecnológico e proporcionalmente não houve o avanço espiritual, o estímulo material se sobrepôs. Assim, há interesse em manter essa discrepância evolutiva e não há interesse em promover uma evolução espiritual coletiva. Isso fica muito claro. E diante dessa clareza, há apenas um grande recado nessa constatação. Isso significa
que você precisa ser o seu próprio cientista espiritual, que você precisa ser aquele que irá acordar a consciência adormecida, que não haverá mais ninguém, pois diferente da materialização, você usufrui um padrão consciencial coletivo dentro da totalidade coletiva material, onde ela está presente e é usufruída pela humanidade. Agora, a espiritualidade não está sendo concebida da mesma forma que todos usufruem da evolução científica espiritual. Mas então, a única proposta dentro dessa concepção ou dentro dessa constatação é você buscar individualmente a evolução científica espiritual e buscar a correlação material para o momento atual. E a linguagem universal irá lhe ajudar. A linguagem universal lhe mostra primeiramente ou pede que você não conceba verdades imutáveis ou verdades verdadeiras, digamos assim. Conceba verdades em evolução, para que você seja assim o seu próprio guardião dos elementos científicos, tangíveis ou intangíveis, e encontre o caminho para buscar essa correlação com a evolução material. E assim esteja disposto, cada vez mais, a compreender o que está por trás da evolução material, evoluindo sim espiritualmente. Conceda a si mesmo o título de buscador da verdade e busque continuamente, mas sem se prender a nada, porque assim como a evolução material, se você se prender a algo concreto, deixará de criar algo novo. Por mais satisfatória que possa parecer a concepção daquele material, haverá sempre a evolução daquilo que já foi criado. Mesmo na concepção humana, parecendo uma excelência material, sempre haverá evolução, e da mesma forma vale para a ciência espiritual. Você, sendo buscador da verdade, busque sempre a verdade, mas nunca se prenda a ela, porque ela sempre lhe mostrará novos fragmentos dessa verdade. Você, sendo buscador da verdade, busque sempre a verdade, mas nunca se prenda a ela, porque ela sempre lhe mostrará novos fragmentos dessa verdade. Essa aula nos mostra o quanto que nós temos que desconstruir nossas concepções, nossas verdades, agir como se fôssemos um carro elétrico, numa velocidade da luz. É uma aula de muita reflexão, onde cada um precisa encontrar o seu ponto de partida para essa nova vivência que Joseph nos propõe. E assim chegamos ao término. E assim chegamos ao término de mais uma aula da linguagem universal. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a todo o trabalho de Glyphon, em especial Joseph, que nos traz todo esse conhecimento da linguagem universal. Eu agradeço a você que me assistiu até